Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. Que desafios para o ciberespaço em África? Para responder a esta pergunta, convidamos Hélder Fialho de Jesus. Viva, bem-vindo a este podcast. Muito obrigado. Vai-nos justamente ajudar a perceber que desafios são estes, porque quando falamos em ciberespaço, muitas vezes vemos nos filmes, na televisão, e salta à vista a Europa, os Estados Unidos, a China, a Rússia, a Ucrânia, conflitos, espionagem. Mas a África fica esquecido, pelo menos, do rol da cinematografia. É. Agora, no terreno real, não podemos esquecer a África, com certeza. De maneira nenhuma. Muito obrigado aqui pela questão e gostaria de começar aqui assim a minha resposta fazendo aqui uma separação conceptual relativamente à questão do ciberespaço e a cibersegurança. Porque muitas pessoas ligam logo a cibersegurança como sendo tudo. Mas nós, por exemplo, aqui a nível nacional, nós temos um documento que é a Estratégia Nacional de Segurança, a Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço, em que conceptualiza o ciberespaço e divide nas questões ligadas à ciberdefesa, que no fundo é o irmos além das nossas redes para garantir aqui assim também a nossa defesa, as questões próprias da cibersegurança, que é a defesa das nossas redes, que todas as organizações, sejam elas privadas ou não, têm essa responsabilidade, assim como todas as pessoas, tem a situação de combate ao ciberterrorismo. Portanto, há aqui uma abordagem holística quando falamos no ciberespaço na sua magnitude. Na sua totalidade e não só por questões de segurança. Claro. Precisamente. É importante nós termos essa questão porque o ciberespaço permite o desenvolvimento. E nós também devemos entrar em linha de conta com este nexo de segurança versus desenvolvimento. Mas não só. Mas perceber que a segurança do ciberespaço, garantirmos que o ciberespaço está seguro, vai permitir que a nossa sociedade, ou as sociedades, não é, se possam desenvolver. E crescer. Precisamente, seja combatendo o cibercrime, seja combatendo o ciberterrorismo, portanto, nas várias frentes que os Estados e as organizações têm que enfrentar. Então vamos lá espreitar desafios, porque, a segurança poderá ser um deles, mas como bem chamou a atenção, haverá outros desafios. Se olharmos para a África e ciberespaço, que desafios é que a África tem pela frente? Eu imagino assim, de repente, infraestruturas, daquelas básicas para dar internet. Precisamente. Podemos olhar para essas infraestruturas básicas dos operadores de serviços essenciais, também como eles assim são chamados, porque a sociedade cada vez mais depende das tecnologias, estamos cada vez mais dependentes dessas tecnologias, e essas tecnologias dependem do ciberespaço. E, portanto, há aqui, sim, esta ligação. E, portanto, nós olharmos para as infraestruturas críticas, pode ser nos operadores que permitem os serviços de internet ou os serviços de comunicações, ou, eventualmente, também as situações ligadas à energia, ligadas às águas, porque, muitas vezes, os sistemas são remotamente controlados e, portanto, há todo um conjunto de situações em que é importante que as lideranças dos países, as lideranças das várias organizações, até porque muitas vezes tudo tem ligado aqui às infraestruturas críticas, muitas vezes são empresas que são privadas e, portanto, as empresas que são privadas têm em vista o lucro, e é bom que nós não nos esqueçamos disso, portanto, têm em vista o lucro e tentarão maximizar o lucro. As situações ligadas à segurança acrescem custos. E uma vez que acrescem custos, os responsáveis máximos dessas organizações vão tentar minimizar. E, portanto, tem que haver aqui, sim, uma grande consciencialização para esta situação dos custos e garantir a sua respectiva segurança. A Europa, os Estados Unidos têm legislação justamente para ajudar nesse equilíbrio de custos versus segurança. E as organizações são mesmo obrigadas a ter, pelo menos, mínimos estipulados por lei de segurança. Isto em África fraquejará mais? É assim, a África não está tão desenvolvida como estão os países, e neste caso a União Europeia, até porque neste caso podemos dar o exemplo da União Europeia, que tem a diretiva NIS, que está neste momento a diretiva NIS 2, tem uma diretiva específica para as infraestruturas críticas. Portanto, em termos de normativos, a Europa está muito bem e até tem muitos e até isso torna difícil um bocadinho a sua utilização. Encontrar todos. Em termos da África, a situação é um bocadinho diferente, no entanto, é uma preocupação também da União Africana e das várias organizações. A União Africana também tem
tem uma convenção sobre, por exemplo, cibersegurança, justamente. E lá está, a razão pela qual tem essa preocupação. Isto é uma preocupação que cada vez é mais premente ao nível dos países, ao nível das organizações, e uma das melhores formas que há de se salvaguardar, utilizando aqui este termo de salvaguardar o ciberespaço para a sua melhor utilização, é através da partilha de informação e aprendermos uns com os outros. Portanto, vermos as boas práticas que os outros fazem, tentar segui-las e colaborarmos e cooperarmos uns com os outros. E a União Africana já segue esse caminho justamente, precisamente, pelo menos com esta convenção. Precisamente, tem essa preocupação e segue essas boas práticas. Agora, haverá outros desafios, além destas infraestruturas básicas. Quem tem experiência de trabalhar em internet sabe que há alguns países africanos em que, de facto, a propagação da internet ainda é um problema, noutros países não é tanto. Há assimetrias de país para país. Mas todos nós ouvimos falar em mapas mais ou menos seguros de cabos submarinos por onde passa a internet, não é? Isso é um tema. Há pouco tempo em Portugal houve aqui uma discussão, então, mas estes mapas são tornados públicos, isto não é uma coisa para a segurança dos países hoje em dia, porque é fácil, não sei se é fácil, mas imaginamos um ataque terrorista cortar um destes cabos, não é? Fazê-los explodir. Precisamente. São cabos subaquáticos. Como é que estamos a este nível em África? Olha, neste nível em África até podemos falar aqui pelo seguinte, que é o maior cabo submarino, que é o cabo da Meta, portanto, anteriormente Facebook, que o projeto esse que se iniciou em 2020. O maior cabo submarino são 45 mil quilómetros de cabo submarino, que inicia-se no Reino Unido, vem por aí baixo. Nós também já nos ligámos, portanto, foi agora em fevereiro, em fevereiro deste ano que ele se ligou aqui assim a Carcavelos. Continua, portanto, até lá abaixo a África do Sul, depois sobe, vai ali sobe e a dada altura entra no Mar Vermelho, tem uma derivação ali assim para o Médio Oriente e depois vai terminar, entra no Mediterrâneo e vai terminar em Espanha. Esse é o grande osso, a grande estrutura. 33 países que vão estar aqui ligados. E naturalmente que esta situação vai permitir um maior desenvolvimento, um maior crescimento desses países. Agora, há um problema que é o corte desses cabos. O almirante James Stavridis, que em tempos foi o SACEUR, e que neste caso o SACEUR portanto, está colocado na Bélgica, em Mons, no Allied Command Operations da NATO. Eu por acaso até estive lá numa comissão de 3 anos e era ele o responsável máximo. E uma das situações que ele refere é que os cabos submarinos são aqui como aqui, assim, o backbone aqui, de um organismo, de um corpo. E isso é uma verdade, porque... Isto é cortar com um cabo destes, cortar a espinal medula de um corpo. É cortar, depende da zona onde ele for cortado, mas é como se, por exemplo, cortar-se uma zona de acesso, por exemplo, o cabo vem lá de Inglaterra até cá abaixo à África do Sul, na ligação, por exemplo, faria ali a Angola. Se cortar o cabo, Angola deixa de ter acesso à internet. E estas situações de acesso à internet, e nós tivemos agora aqui recentemente algumas situações, houve agora um problema lá na África do Sul, e aqui há poucos meses também houve um problema que pode decorrer de um navio que esteja a afundear, um navio que esteja a arrastar, que corte o cabo sem intenção, mas poderá haver a situação de uma forma com a intenção, de uma forma terrorista, ou mesmo numa situação de conflito entre partes, saber que efetivamente é ali... derrubar a internet de um país pode ser um ato de guerra como qualquer outro. Precisamente, é um ponto vulnerável. É um ponto vulnerável, precisamente. Até porque no combate ao terrorismo, vamos ver a situação de algumas NGOs que estão na Nigéria e que necessitam do acesso à internet, precisam do acesso à internet para se ligarem a base de dados e outro tipo de informação. Um dos cortes que aconteceu num destes cabos, eles ficaram limitados na sua ação. Portanto, eles estão em terra, até estavam na zona norte, na zona norte ali da Nigéria, por causa do Boko Haram e afins, e por esse corte num cabo submarino, eles ficaram com uma maior limitação no acesso à internet para continuarem a fazer a sua ação. Então ficam limitados em comunicações. Precisamente. Só para nós vermos como é que isto está tudo ligado a estas questões aqui técnicas e questões depois de segurança e de desenvolvimento. Ainda não fugindo das questões de segurança, já avançaremos para além delas. Ainda gostava de saber como é que as tecnologias estão a ser aplicadas em África, mas vamos ainda permanecer aqui na questão da segurança. Toda a zona do centro da África é muito agitada politicamente. Ainda há pouco tempo alguém que passava aqui por este podcast dizia que é uma zona de tempestade, de grande agitação política. Estas agitações também podem viver no ciberespaço, por exemplo... violência, extremismo religioso ou de outra natureza no ciberespaço.
A África também sofre com isto? A África sofre com isso, como sofrem todas as outras zonas. O que é que eu quero dizer com isto? Uma das características que o ciberespaço tem é a sua ausência de fronteiras ou terem fronteiras difusas. Portanto, o ciberespaço tem 3 camadas, tem uma camada física, uma camada lógica e uma camada da ciberpersona, e é precisamente aqui nesta camada lógica que não existem as fronteiras. Portanto, e então faz com que, portanto, nós quando clicamos no rato, tanto podemos estar a enviar para o Japão, como para a China, como para o Brasil, portanto está tudo pertinho. Para qualquer ponto da África. Está tudo pertinho. Sim. E o que acontece é que estas organizações com intuitos maléficos, por assim dizer, utilizam a internet para efeitos de recrutamento, para efeitos de estabilização, utilizando, portanto, através dos conteúdos. Portanto, aqui, mas isto já é uma forma de utilizar a internet, não tanto na parte mais técnica dos cabos e afins, mas propriamente na utilização dos conteúdos. E isso é um problema, tanto em África, como em qualquer parte. E nós temos o exemplo das eleições presidenciais nos Estados Unidos em 2016, que isso verificou-se que, efetivamente, provou-se que houve influência através das redes sociais. O mesmo aconteceu em 2016 com o Brexit, em 2017 nas eleições presidenciais em França, e existe essa preocupação em todo o lado, mesmo nós cá temos essa preocupação. E em África é uma preocupação como qualquer outra. Em África, naturalmente, e as lideranças dos países africanos sabem disso, têm essa preocupação e muitos até tentam depois utilizar isso em seu proveito. Mas... numa notícia que eu vi de 2022 que dizia claramente em título África é o continente mais vulnerável em termos de cibersegurança, é citado um estudo que diz que 52% das organizações baseadas em África diziam não estar preparadas para ciberataques. Acompanho neste raciocínio. Nós aqui em Portugal acreditamos que estamos minimamente preparados para ciberataques. Eu já vi ciberataques em hospitais, em estruturas muito bem protegidas de telecomunicações que acabaram por ser vulneráveis, e nós dizemos que estamos preparados. Quando 52% das organizações dizem que não têm preparação para ciberataques, é assustador da capacidade maléfica de poder atacar precisamente. Estruturas, hospitais, enfim, particulares, Estados. Acho que não deve haver grande distinção, não é? Não há grande distinção. Eu fazia só uma ressalva, que é o seguinte: nós estarmos a dizer que estamos preparados é uma situação que fica um bocadinho difícil na medida em que... Que é mentira, não estamos. É o seguinte: as organizações tentam capacitar-se e criar mecanismos para fazer face a essas situações que podem sempre acontecer. Agora, mesmo estando capacitados. Agora, se nós estivermos organizados, preparados e treinarmos as situações que possam acontecer, quando houver uma situação dessas, de uma tentativa de disrupção de uma organização através do ciberespaço, no fundo, como muitas vezes se diz, um ciberataque, nós já estaremos mais preparados. Porquê? Porque sabemos que isso vai acontecer, já sabemos como é que vamos agir. Então, a formação das pessoas é crucial neste campo, obviamente. Formação e treino. Formação e treino é fundamental. Nós, ao levarmos isto para a África, como continente menos desenvolvido do que, por exemplo, neste caso, a Europa, não é? Ou a América do Norte, sente-se que, efetivamente, há muito para fazer. Existe muita preocupação em África relativamente a isto, até mesmo ao nível dos bancos, no sentido de capacitarem mais as suas pessoas. Agora, aspectos importantes também têm a ver com a ciberhigiene. A ciberhigiene, que é aquilo que todos nós... As pessoas precisam... Não, é um conceito estranho. A ciberhigiene é uma responsabilidade de todos nós, que é sabermos utilizar o laptop, o telemóvel... Em segurança. Em segurança, que é não clicar em links que não devemos, quando recebemos assim, algumas mensagens estranhas, não clicar e tentar... E e-mails estranhos. Portanto, é termos uma atitude crítica e termos um bom comportamento. Portanto, essa situação em África será mais premente e era importante que logo desde cedo nas escolas, nas várias instituições, estas situações fossem sendo cada vez mais expostas, ensinadas. Porque à medida que a população vai utilizando estas tecnologias, também abre mais vulnerabilidades. Claro, lá está. Portanto, as vulnerabilidades estão presentes se as pessoas não souberem utilizar isto convenientemente. E, portanto, é importante da parte das lideranças, tanto das lideranças políticas dos governos dos países, como das próprias organizações privadas ou mesmo públicas, da sociedade em África, no sentido de capacitarem as pessoas para fazer face a essas situações que os tais intuitos maléficos, sabendo destas vulnerabilidades, tentarão, por sua vez,
tirar partido delas. Tirar partido, sim. Precisamente. Hélder, falámos aqui bastante de segurança, gastámos bastante tempo com as questões de segurança, mas como dissemos no início, como bem disse no início, quando falamos em ciberespaço, estamos a falar de coisas muito mais largas, para além desta preocupação legítima, claro, e atual da segurança. Há um mundo de novas tecnologias a despontar por todo o lado, desde a inteligência artificial até outras, como usos muito alargados o IoT, de grandes quantidades de dados, mesmo de utilização de redes sociais para negócios. Quando olhamos para a África, como é que vemos estas tecnologias que estão a emergir? Podemos dizer que a África é um potencial porque, efetivamente, houve e existe o desenvolvimento destas tecnologias e ali tudo está também em crescimento. E tudo estando em crescimento, por assim dizer, irá permitir que estas novas tecnologias também tenham a sua parte de implementação e de crescimento. Por exemplo, a situação do IoT, de utilizarmos diversos sistemas, diversos equipamentos que depois ficam todos ligados, até permitirá depois quem está... O IoT é esta ligação de tecnologias? Internet of Things. A internet das coisas. Das coisas, no fundo, é termos os vários equipamentos todos ligados, a pessoa poder à distância. Controlar remotamente Com o meu telemóvel, em casa, liga o equipamento, ou então, olha, neste momento... O próprio equipamento está ligado à rede. Está ligado à rede, faz com que, por exemplo, nós podemos abrir os stores em casa, que se ligue qualquer coisa no forno. Saber que estamos a ser assaltados. Saber que estamos a ser assaltados. Isto depois entra também aqui na questão da privacidade, não é? Mas isso são nós prescindimos muito da nossa privacidade quando decidimos viver em rede. Completamente. Quando clicamos nos OKs das metas, provavelmente estamos logo a reconhecer, não lemos aquelas 1000 linhas. A maior parte das pessoas não lê aquelas 1000 linhas que lá estão. Prescindimos de boa vontade da nossa privacidade. E acreditamos que alguém está a olhar por nós relativamente a isso e, portanto, nesse aspecto pode ser um bocadinho até constrangedor. Então, mas isto em África é um mercado a começar é um mercado em expansão. É um mercado em grande expansão. Do ponto de vista do negócio deve ser francamente apetecível. É apetecível porque não há lá muito e ele está em crescimento. Enquanto há muita competição aqui sim na Europa e nos Estados Unidos, porque há muitas, lá em África não haverão assim tantas e naturalmente que há mais mercado a desbravar, haverá com mais menos mercado. Concorrência então. Até com a situação de ser um continente que está em crescimento em termos populacionais. E, portanto, estando em crescimento em termos populacionais... população jovem mais crescente de qualquer zona do globo é a de África, portanto, justamente. Nós temos, e quem efetivamente olha para o negócio, olha para este potencial de crescimento... Sim, também tem que olhar para dados demográficos. Precisamente, fundamental. Hélder, muito obrigado pelo tempo que pôde despender a ajudar-nos a perceber estes desafios do ciberespaço em África. A bem da verdade, ele não é em África, é em todo o lado. Em todo o lado. Como o continente africano pode olhar, como olha e como pode vir a olhar para o ciberespaço como este campo de oportunidades, de mercado em crescimento, mas também com esta preocupação da segurança. Fundamental. Justamente também por acompanhar as duas coisas. Desse mesmo crescimento. Muito obrigado pelo tempo que pôde despender para transportar estes conhecimentos para a sociedade. Eu é que agradeço, muito obrigado pela oportunidade e muitas felicidades. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.